cumprimento todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou feliz em ter mais uma oportunidade de ministrar nos militantes, onde a primeira vez foi no Crato, no Ceará, e o pastor reverendo Adão Santos nos deu essa oportunidade de retornar agora aqui no estado do Pará em Redenção. Que o Senhor continue abençoando o pastor Adão, sua família e todos aqueles que trabalham nos anonimato, nos bastidores, para esse evento dessa tamanha envergadura estar acontecendo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presbítero Fábio Villanova, sua esposa Eurice, que esteve cantando, o Alexandre, o pastor Alexandre, os demais. Vamos ganhar um pouco de tempo, né? Fiquei espremido aqui, mas eu entendi que Jesus, quando quer fazer, com 5 minutos ele raga tudo, quebra, e o nome do Senhor é glorificado. Por favor, Efésios 6. Epístola aos Efésios, quem tem Bíblia tome posse. 6, versículo 10. Agora eu vou precisar da ajuda das irmãs e dos irmãos. Amém? Eu tenho um recado de Deus. Eu não vim da Bahia, do interior, mais de 24 horas para brincar. Eu vim para pregar uma palavra de Deus aqui. Glória. Só tem uma cara de novo, mas meus pneus já foi trocado umas 2 vezes, viu? Efésios 6, versículo 10. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me ajude. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, permanecer inabaláveis. Se assente, trocando glória por vitória. Deus abençoe a cantora Shirley Cavalhade. Amém? Pastor João Aguiar manda um abraço para a senhora. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, após a sua conversão em Atos 9, houve-se um divisor de águas na vida do mesmo, porque o próprio queria paralisar a igreja, paralisar o evangelho. E após Ananias receber a revelação de Deus para ir até a rua direita e impor as mãos sobre Paulo, Paulo agora tem a responsabilidade de anunciar o evangelho, e foi um dos principais no Novo Testamento, inspirado por Deus para escrever as epístolas. Paulo escreve 3 epístolas, sendo que a epístola aos Hebreus não está intitulada como de Paulo, mas dá-se a entender pela forma da escrita que foi o mesmo que escreveu. Já a epístola que nós acabamos de ler, conhecida como Epístola Universal aos Efésios, essa epístola Paulo estava com a preocupação, não somente com as igrejas do século presente, olha para mim por favor, mas também com as igrejas que nós estamos vivendo hoje. Porque Paulo agora está preso, encarcerado na Roma, e de forma alegórica ele começa a escrever essa epístola, porque Paulo compreendeu a batalha espiritual. Estamos inseridos em 2 esferas, ou imbuídos em 2 esferas: esfera de ordem humana, essa que eu e você estamos nos vendo, e esfera de ordem espiritual. Paulo, compreendendo essa batalha, ele começa a escrever essa epístola porque ele encontra 2 dificuldades. Ele encontra a dificuldade dentro da cidade de Éfeso e encontra a dificuldade fora da cidade de Éfeso. A primeira dificuldade que Paulo encontra foi quando ele recebe uma carta da igreja de Coríntios, dizendo que era necessário ele retornar, porque o desânimo estava tomando conta. Homens facciosos estavam gerando situações para tentar tirar a igreja da direção que Paulo tinha deixado.
Timóteo, preocupado com o que estava acontecendo em Éfeso, ele manda uma carta para Paulo, pedindo para Paulo retornar. Paulo, entendendo a importância de pregar em Éfeso, ele mandou a seguinte resposta, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9: ficarei em Éfeso até o dia de Pentecostes, porque uma grande porta se me abriu para pregar a palavra. A segunda dificuldade que Paulo encontrou foi dentro de Efésios, porque Paulo começa a pregoar a palavra, e a cidade de Éfeso, a economia e tudo o que acontecia era por causa de uma deusa chamada Artemis, que trazendo para a tradução é Diana. Só para vocês terem ideia, existia um porto perto da cidade de Éfeso que exportava as imagens de Diana. Diz que a parte superior de Diana existia 3 fileiras de seios parecendo ovos de avestruz, que representava fertilidade. A parte de baixo existia cabeças de animais, a concha do mar, a cabeça da abelha, que representava os sacrifícios. Diana é irmã gêmea do deus Apolo, segundo a mitologia grega, e é conhecida como a deusa da lua. Diz que Diana entrava dentro de uma mata virgem, um clarão saía de dentro dela, e por isso que os caçadores reverenciavam Diana. Diana agora ela começa a perder o seu posto. O templo dela, juntamente com o templo de Zeus, estava inserido como uma das principais maravilhas do mundo daquela época. Mas Paulo começa a pregar. Demétrios começa a visualizar a perda da economia, porque as imagens de Diana não estavam sendo mais vendidas. A imagem de Diana não está sendo mais comercializada, porque Paulo começou a pregar a palavra, e aqueles que se prostravam diante de Diana não estavam se prostrando mais diante dela, mas estavam se prostrando diante daquele que vive e reina para todo sempre. Porque Paulo começa a desvendar os olhos espirituais. Deixa eu te falar um negócio aqui. Estamos imbuídos nessa esfera, e às vezes as pessoas não entendem. Exemplo, o mês de março, o mês de abril era conhecido como período Artemision, o período que existia mais sangramento para Diana. Você ia para observar que no mês de janeiro e fevereiro Salvador vira aquela situação, porque é o mês da idolatria, para pular os carnavais. Se você chegar diante do Rio Vermelho, a Semineto fez uma bela imagem, fez um belo trabalho, só que ele fez uma sereia, e quando ele coloca essa sereia, olha para mim para você entender, quando ele coloca essa sereia está como se fosse com o espelho voltado para o mar, porque essa sereia está representando Iemanjá, e Iemanjá é conhecida como a deusa do mar. Então automaticamente está querendo dizer que a força dela vem do mar. Iemanjá, ela está camuflada como Diana. Aí Paulo agora começa a entender a necessidade da igreja para revestir espiritualmente falando, e compreendendo que precisava direcionar. E por isso que Efésios ele começa do capítulo 1 ao 3 de forma doutrinária, e do capítulo 4 a 6 de forma exortativa. Ele começa a mostrar para a igreja a necessidade de um revestimento espiritual. E ele começa a dizer no versículo 10: portanto, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aqui para você entender onde eu quero chegar. Paulo não foi na força do poder aquisitivo, que muitas pessoas estão se preocupando nos últimos dias. Paulo não foi na força do poder legislativo, nem judiciário, nem executivo, a qual muitas pessoas estão desempregadas, porque o mandato do prefeito, que ela rasgou a camisa e colocou a cara para bater, perdeu e não tem mais a porta aberta. Paulo falou na força do poder de Deus, 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 na força do poder de Deus. Paulo escreveu aos Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme só pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pega na mão de alguém e diga: Deus quer te revestir, crente. Vai, sacode ele, vai, sacode ela. Diga: Deus quer te revestir, crente. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17: o evangelho da cruz para aqueles que estão perdidos é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4: o evangelho da cruz não consiste de palavras persuasivas ou de sabedoria humana, mas sim por intermédio do Espírito Santo, e do poder de Deus. Se tem crente aqui que está recebendo já essa palavra, levante a tua mão para glorificar e exaltar o nome do
do Senhor. Deus quer te revestir de poder. Deus quer te revestir de poder. Aí Paulo começa a falar: colocai a couraça da justiça e o cinturão da verdade. Colocai a couraça da justiça e o cinturão da verdade. Quando Paulo está falando a couraça da justiça, ele está falando das peças fundamentais para uma armadura. Porque todo soldado, quando ia colocar suas peças da armadura, a primeira coisa que ele colocava era a couraça, e depois ele começava a colocar o peitoral e as demais peças. E quando Paulo começa a falar sobre isso, é bem verdade que ele está fazendo uma ligação quando Isaías diz, no capítulo 11, versículo 5: a tua justiça é cinto para os meus ombros e a tua fidelidade é cinto para os meus rins. Está falando de uma proteção do corpo vital, porque é necessário ter essa couraça. O soldado, ele precisava ter essa couraça para guardar o seu corpo. Mas quando Paulo está falando cinto da verdade, eu quero que você pegue na mão de alguém. Eu sei que o horário já foi, mas pegue na mão dessa pessoa e fala: eu vou falar algo muito sério para você. Não, tem muita gente que não falou, não entrou no culto, não. Pega na mão de alguém e diga: eu vou falar algo muito sério para você. Diga: a partir do momento que um crente ou uma pessoa mente, ele está declarando que o diabo é seu pai. E todo mentiroso, se quer ser abençoado, tem que fazer o caminho de volta. Pode até ter promessas, e eu provo na Bíblia, mas fica travado no mundo espiritual. Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa se cumpre em Isaac. E agora a promessa se cumpre em quem? Na lógica humana, Esaú. Mas na lógica de Deus, era Jacó. Só que a Bíblia diz que quando está os dias de Isaac liberar a palavra, a mãe dele diz: quando o seu pai te chamar, tu vai entrar com a comida, mas não diga que o teu nome é Jacó. Diga que o teu nome é Esaú. Lá vai Isaac, lá vai Jacó. Olha para mim. Quando Isaac está esperando entrar, a Bíblia diz que Jacó entra. Quando Isaac pergunta: quem está aí? Ele fala: quem está aqui é Esaú. Mentiu. O pai colocou a mão na cabeça, abençoou. As promessas foram liberadas, porém ficaram retidas durante 20 anos. Ele foge dali. A Bíblia diz que ele trabalha 7 anos por Raquel, enganado. Depois mais 7 anos, 14. Depois ele trabalha mais 6 anos para o seu sogro. Total 20. Ficou tudo travado no mundo espiritual. Porque você pode mentir para todo mundo, mas para Deus ninguém mente. Não, demorou de dar glória. O cinto é isso, tem que colocar no lugar, senão a calça cai. Diga glória, aleluia. Quem fala a verdade, viva a verdade, Deus prospera. Mas se não falar a verdade, pode até ter promessa, fica travado no mundo espiritual. Mas hoje Deus vai fazer você fazer o caminho de volta, e o nome dele vai ser glorificado. Ei, ele entendeu que tinha que voltar, porque você tem que voltar onde você cometeu o erro. Diga para alguém: aonde começa o erro? Não, está muito fraco vocês. Onde começa o erro, tem que retornar para consertar. Aí ele passa tudo que tinha, passou seus filhos, passou seus bens, porque ele estava só. O problema não era da família, o problema era particular com ele e Deus. E a Bíblia diz que ele lutou a noite toda. A Bíblia diz que quando chega no arraiar do dia, o anjo vai e pergunta: qual é o teu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Sabia. Mas porque Deus queria ouvir da boca de Jacó, porque a mudança tinha que ser de dentro para fora. A palavra conversão vem do original da palavra metanoia. A palavra metanoia significa mudança radical do meu eu interior. Você conhece quem é crente é na pressão, não é na bênção não. Porque na bênção todo mundo entra no mistério, na bênção todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Mas quando o negócio começa a apertar, aí você começa a querer que é uns crentes valentes. Oh glória. Mas para Deus tem que falar a verdade. A Bíblia diz que ele abre a boca e diz: meu nome é Jacó. Quando falou Jacó, Deus faz... não é mais Jacó, mas sim Israel. Deus vai liberar promessas na tua vida. Deus vai liberar promessas na tua vida. Deus vai liberar promessas na tua vida. Já tem pessoas entendendo aqui, pastor reverendo Adão. Deus está liberando promessas aqui. Se acredita, fecha a mão e pega. Se acredita, diga glória a Deus. Deus vai liberar promessas. Aí o apóstolo Paulo continua: colocai o escudo da fé. Colocai o escudo da fé. Paulo está falando de forma alegórica. O escudo, ele existia de 3 modelos. Existia um escudo de forma redonda, que era para luta individual de corpo
corpo a corpo. Existia o escudo quadrado, que os sentinelas ficavam na torre observando, e como se fosse sua defesa. E existia o escudo retangular, que era mais ou menos 1,80 m de largura, e 1,80 m de altura e 60 cm de largura. Mas o que acontecia? Esse escudo era de madeira. Quando eles iam para a batalha, um dia antes, o capitão dizia: todo mundo coloca o escudo de molho. Pegava o escudo e colocava dentro da água, porque quando ele saiu no outro dia, como o couro estava envolvido na madeira, podia lançar a ponta de madeira com flechas e tinha como se fosse fogo. Quando batia no escudo, automaticamente o fogo não se alastrava, porque o couro puxava água e ficava úmido. Mas Paulo está dizendo escudo da fé. O nome desse escudo original significa lesion. O nome lesion, trazendo derivada para português, significa porta. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer: a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus abriu os militantes aqui em redenção, ninguém fecha. Vai crescer, 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 vai crescer. Pega na mão de alguém e diga: coloca o escudo da fé, coloca o escudo da fé. Eita, coloque o escudo da fé. Paulo está dizendo de colocar o escudo da fé, porque existe fé que destrói e fé que constrói. Eu quero dois irmãos aqui rápido, que não tem problema de coluna, rápido. Dois irmãos que não tem problema de coluna, vem aqui. Cadê o outro? Encosta aqui, varão. Faz um cadeadão. Me segura, viu? Em nome de Jesus. Quantas pessoas tem aqui? Meu irmão, tem muita gente. Quantas pessoas? A pedagogia tradicional diz: se você repetir, você grava. Quantas pessoas? Se você assistir o filme Leônidas os 300, você vai ver que quando ele vai para a batalha, ele manda todo mundo se posicionar, um com o escudo lá do outro, para as flechas não passar e atingir o companheiro. Pega na mão de alguém e diga: Deus vai colocar pessoas de fé do teu lado. Eu senti profetizar isso aqui para o pastor. Deus vai colocar pessoas de fé do teu lado. Não saia não. Deus vai colocar pessoas de fé. Receba essa palavra, resposta de Deus para o teu coração. Cadê o outro? Vem, não, corre não. Olha aqui para mim. Quantos tem aqui? Segura. Quem está me olhando, diga glória a Deus. Se eu tivesse só, o que ia acontecer? Alguém não entendeu porque conversou. Se eu tivesse só, o que ia acontecer? Sabe o que Deus está falando? Eu vou colocar pessoas de fé para você estar junto. Eu vou colocar pessoas de pé para romper. Já tem gente entendendo aqui nessa noite o que estou pregando. Deus está dizendo: coloca o escudo da fé. Essa seta não vai te pegar. Esse dardo inflamado, o inimigo não vai te pegar. Já tem crente recebendo. Já pegou ali no meio. Os obreiros aqui já estão sentindo. Deixa Deus te encher. Coloque o escudo da fé. Quem acredita, dá glória. Quem acredita, diga aleluia. Quem acredita, diga glória a Deus. Antes de eu ir para a sandália, olha aqui. Eu preguei 2 anos e meio em Nazaré das Farinhas. Alguém já ouviu falar em Nazaré das Farinhas? Eu vi que tem um baiano aqui. 2 anos e meio. Caí demônio que nem burro. Aí eu fui pregar no final do ano passado, pela 4ª vez, em Santa Amada das Purificações, na Bahia. Alguém já ouviu falar? É a terra de Maria Bethânia e Caetano Veloso. E a mãe deles que morreu chamava Dona Canô. Lá dentro de Santa Amaro são 162 terreiros de macumba. Quando eu estou indo, chegaram para mim e dizem assim: pastor, você já veio outras vezes aqui, mas agora o negócio está um pouquinho pior. Foi por quê? Tem uma reunião, uma concentração, vai ter a lavagem. E o pior, os macumbeiros estão tudo no mesmo altar que tu tá. Eu falei: é lá que o bicho vai pegar, Jesus. Eu coloquei, ele me deixou lá. Aí quando eu estou descendo, ele falou: pastor, tem outra coisa. Não se preocupe não. Na hora que o senhor dobrar o joelho, começar a sentir pessoas andando dentro do quarto. Porque os macumbeiros, quando sabem que tem festa aqui, começam a mandar pessoas para tentar perturbar. O mundo espiritual começa a agitar e não deixa ninguém orar. Eu falei: eu quero ver no meu quarto entrar, Jesus. Cheguei no meu quarto, antes de entrar, abri a porta, botei a mala do lado, fui em cima e dei 2 tapas. Pá! Bati de novo. Pá! Falei: Jesus,
o espírito da morte não entrava onde tinha um sangue. Eu bato a minha mão e digo: demônio aqui dentro não entra. Demônio aqui dentro não entra. Preguei, Deus abençoou, o nome do Senhor foi glorificado. Quando eu estou voltando, falando: pastor, o que é que o Senhor fez? O Senhor foi por quê? Porque um dos principais macumbeiros falou: quem foi um rapaz branquinho que esteve aqui pregando? Porque na hora que ele estava aqui pregando, não descia santo nenhum naquele canto que eu estava orando, que eu estava buscando minhas entidades. Aí falaram: foi um pastor que veio do interior da Bahia, e ele disse que bateu na porta do quarto e disse: demônio aqui não entra enquanto eu estiver, demônio aqui não desce enquanto eu estiver. Deus está dizendo: coloque revestimento espiritual, coloque revestimento espiritual. Aí Paulo continua: coloque a sandália da preparação do evangelho. Paulo está falando de forma alegórica. Porque Paulo está falando da sandália da preparação do evangelho? Porque os soldados romanos utilizavam a sandália diferenciada. A sola da sandália exigia uma espessura mais grossa e automaticamente tinha como se fosse cravos. O que acontecia? Quando o soldado saía para a batalha, os inimigos colocavam debaixo da areia pedaço de madeira pontiaguda, para que quando o exército romano viesse marchando, automaticamente ferisse os pés. O exército romano entendeu isso, preparou a sandália mais grossa e colocou como se fossem esses cravos, para ter sensibilidade nos pés, para colocar os pés e não se ferir. O que você quer dizer com isso? Davi no Salmo 119, 105 disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi está falando aqui também no peregrino. O peregrino durante a noite coloca uma vara no ombro e na frente tem uma lamparina. E o que está querendo dizer? Porque durante a noite ele sabe colocar os pés. A lamparina começa a direcioná-lo para ele não colocar os pés no lugar errado. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? O crente que tem a sandália do preparação do evangelho, ele sabe onde colocar os pés, ele sabe por onde ele passa, ele sabe por onde ele anda, ele sabe por onde ele vai. E se o inimigo colocar arapuca para te parar, Deus te deu poder para pisar, Deus te deu poder para pisar, Deus te deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Já tem uma irmã pisando ali, já tem um irmão pisando ali, já está pegando aqui na frente. Deus está Deus está colocando sandália. Pega na mão de alguém e diga: Deus está colocando sandália, Deus está colocando sandália, Deus está colocando sandália. Olha para mim. Você sabe qual é a maior guerra que está existindo nos últimos dias? Batalha espiritual. Doris Wagner trabalha só nessa área, uma mulher. E você sabe o que acontece? Ela fala que tem muitas pessoas que nasceram na igreja e até crente. Aparentemente está tudo bem, mas tem uma área da sua vida que precisa ser tratada. Como é que é isso? O corpo dela, reverendo, está tudo bem, mas a unha está encravada. Você já viu, irmã, quando está com a unha encravada? Eu estava com uma unha encravada, que eu não estava aguentando colocar o pé no chão. Eu fui pregar, andei 800 km dirigindo. Quando eu colocava o pé, eu gritava de dor. Passei numa manicure, a manicure disse: não dou jeito. Passei em outra, a outra disse: eu não dou jeito. Sabe aquele pus latejando? As irmãs estão sorrindo porque já passou por isso. Sabe aquele pus latejando e gritando? Aí falaram assim: você vai ter que ir em alguém que entende podologia. Eu fui numa podóloga. Quando eu cheguei lá, olharam para mim. Quando olharam para mim, falou: fulana, tem um presente para você aqui. Sai. Aí me chamaram. Ela olhou para mim e disse: senta aqui, querido, que daqui a pouco eu resolvo isso. Quando eu sentei, ela pega um alicatezinho, vai no cantinho e vai e tá. Aí, tá sorrindo, né, irmã? Você sabe o que eu passei? Depois pega uma espátuazinha e vai empurrando, e vai empurrando. No final eu disse: ai! Olharam para mim e falaram: eu não disse que o homem ia gritar aqui hoje? Mas você sabe o que aconteceu? Depois que tirou o que estava encravado, a dor foi embora. O pus saiu. Você não entendeu ainda não? Enquanto não desencravar essa área na tua vida, tem inflamação no teu corpo espiritual, tem problemas que tem que ser desencravado. É melhor doer hoje e ter vitória amanhã do que você apodrecer no fogo do inferno. É melhor doer hoje e ter vitória amanhã do que você apodrecer e morar no fogo do inferno. Você está entendendo? Desencrava hoje que amanhã tem vitória. Pega na mão de alguém e diga: desencrava hoje que amanhã tem vitória. Desencrava hoje que amanhã tem remate. Já tem pessoas recebendo aqui no fundo.
desencrava, desencrava. Vai doer, minha irmã, vai doer, meu irmão. Não é, cantora Shirley? Já tá dando risada, entendeu, né? Vai doer, meu irmão, vai doer, minha irmã. Mas amanhã tem vitória, amanhã tem vitória, amanhã tem vitória. É melhor doer hoje. Confessa. Estube te aplicar porque matai. Lá fora que de laçar-me é mandúria. Eu vim aqui como um profeta para dizer: a igreja não é só mistério e vitória. A igreja ainda é um povo que vai morar no céu, 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 morar no céu. Só quem quer morar, levante a mão para adorar. Só quem manduribidara, manduribidara, manduribica. Só quem quer morar, levante a mão para adorar. Stergue preca, manduribica. Adore a Jesus, adore ao Senhor. Fica de pé adorando Jesus. É muita coisa para pouco tempo. Diga para alguém: coloque o capacete da salvação. O capacete representa de que exército você é. Os amalequitas têm o seu capacete, os romanos têm o seu capacete, os filisteus têm o seu capacete. A minha pergunta para você é: qual é o capacete que você usa lá fora? O que você representa lá fora? O William Barclay disse que para saber que o parafuso é bom é quando aperta. Se apertar, aguentar é porque é bom. Se luir é porque não presta, joga fora. Tem muita gente que está perdendo o capacete porque 3 portas são abertas: o ouvido, os olhos e a boca. Você sabe quando foi que Eva perdeu? Quando deu ouvido para Satanás. Abriu a porta do ouvido. Sabe quando foi que ela perdeu? Quando olhou e viu que a árvore era boa e pediu fruto. Sabe quando foi que ela perdeu? Quando chamou Adão. Sabe quando foi que Davi caiu? Quando abriu a porta dos olhos. Sabe o que Jesus falou? O que mata o homem não é o que entra, é o que sai. Provérbio diz que a língua é como um leme. Se você não saber utilizar ela, você vai para o fundo do abismo. Mas pegue na mão de alguém. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado aqui agora. Muda esse fundo. A cantora já vai entrar louvando. Deus vai fazer um reboliço em 2 minutos aqui. Eu ainda creio no Deus que eu sirvo. Alamanu e andaraçai. Fecha os olhos, irmão. Pegue na mão dessa pessoa. Fecha os teus olhos. O princípio da sabedoria e obediência. Fecha os olhos, irmã. Pegue na mão dessa pessoa. O Espírito de Deus vai atuar na sua vida de uma forma grandiosa. Tem muita gente que precisava. Eu parei pela espada, faltou muita coisa aqui, mas Deus está colocando, já tem gente se arrupiando. É a presença de Deus passando aí. Deus está colocando um capacete em crente que estava perdendo. Achou que estava de pé e já estava caído há muito tempo. Achou que estava vivo e estava morto há muito tempo. Mas hoje Deus está colocando armadura nova. Receba esse revestimento aí sobre a tua receba o que Deus te dá e agora. Receba o que Deus te dá e agora. Receba o que Deus te dá e agora. Receba a sandália do Evangelho. Receba a sandália do Evangelho. Receba o capacete da salvação. Receba o que Deus te entrega. Receba, já está na matura e minara mandúria. Só quem é crente que está discernindo o que Deus está falando já está recebendo o que Deus está entregando aqui. Eita, eita, eita. Ainda tem crente que gosta da palavra. Ainda tem crente que gosta de se vestir. A igreja, quando começou, estava um menino mature e Miquel, um Pentecostes na rua Azusa 312. Ligaram para o corpo de bombeiro para apagar o fogo que estava naquela casa. Mas quando chegou lá, não era fogo normal, era Deus batizando, era Deus derramando, era Deus remando. Já está pegando aqui na frente. Pode soltar, pode soltar. Receba do que Deus te dá. Receba do que Deus te dá. Receba do que Deus te dá. Receba do que Deus te dá.